O Clube de Regatas Vasco da Gama é um dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro e, junto de seus principais rivais, Botafogo, Flamengo e Fluminense, forma o grupo dos grandes do futebol carioca. Antes de começar a contar a história desse gigante, peço humildemente que se inscrevam no nosso canal, não custa nada e nos ajuda bastante. O Clube de Regatas Vasco da Gama foi fundado no dia 24 de agosto de 1898, por um grupo de remadores na cidade do Rio de Janeiro. O nome do clube é uma homenagem ao português Vasco da Gama, importante navegador que descobriu o caminho marítimo para as Índias, em 1498. A cruz maltina, principal símbolo do clube, tem forte aspecto religioso, porque a Ordem Militar de Cristo era ao mesmo tempo religiosa e guerreira. As cores do Vasco guardam forte significação. O preto remete aos mares desconhecidos do Oriente, enquanto o branco da faixa diagonal refere-se à rota descoberta pelo almirante. Apesar de ter sido fundado como um clube de regatas, o Vasco da Gama abrange diversas modalidades. Em 1915, o Clube de Futebol Lusitânia foi incorporado ao Vasco, dando origem ao departamento de futebol do clube. No ano seguinte, o Vasco estreia na terceira divisão carioca e em sua primeira partida é derrotado por 10-1 pelo Paladino Futebol Clube. De forma modesta e com pouco investimento, em 1922 o Vasco conquista a Série B do Campeonato Carioca, o primeiro título do clube. Em 23, em sua primeira participação na elite carioca, o clube se sagra campeão estadual pela Liga Metropolitana de Desportos Terrestres. A equipe comandada pelo uruguaio Ramon Plateiro fez uma campanha arrasadora e ficou conhecida como os Camisas Negras. O medo de que aquela equipe repetisse a façanha levou os grandes clubes a fundar uma nova liga. Assim, Fluminense, Botafogo e Flamengo, com o apoio de outros clubes, criaram a Associação Metropolitana de Esportes Atléticos. A filiação do Vasco da Gama na nova entidade só seria possível se o clube dispensasse 12 de seus atletas, sob a alegação de que eles teriam uma profissão duvidosa. Diante dessa situação, o presidente do clube, José Augusto Prestes, enviou uma carta à nova associação, que ficou conhecida como a Resposta Histórica. Nela, ele se recusava a se submeter às condições impostas e desistia de filiar-se à nova liga. A carta entrou para a história como um marco da luta contra o racismo no futebol. Desta forma, em 1924 foram disputados 2 campeonatos em paralelo, sendo o da LMDT vencido de forma invicta pelo Vasco. No ano seguinte, o clube vence a Resistência da AMEA e volta a disputar o campeonato contra os grandes clubes do Rio. Em 27, o clube inaugurou o estádio de São Januário, que na época era o maior estádio das Américas. Na temporada de 29, o Vasco conquista o seu terceiro campeonato carioca. O zagueiro Itália e o volante Fausto eram nomes importantes daquela equipe. No início dos anos 30, o clube foi convidado para uma excursão internacional, e neste mesmo ano o Vasco aplicou uma goleada histórica de 7-0 no seu arquirrival Flamengo, sendo esta a maior goleada entre as duas equipes em todos os tempos. No ano de 1934, contando com o talento de Leônidas da Silva, Domingos da Guia e Rucinho, o Gigante da Colina conquista mais um campeonato estadual. Na década de 30, o Vasco ainda foi campeão carioca em 36 e campeão da Taça dos Campeões Rio-São Paulo, no mesmo ano, derrotando o poderoso Palmeiras na decisão. A década de 40 é marcada pela formação de um dos maiores times da história do clube, o chamado Expresso da Vitória. Liderados pelo atacante Ademir de Menezes e contando com o talento do goleiro Barbosa, essa equipe conquistou 5 campeonatos estaduais e um campeonato sul-americano de campeões. Essa competição foi considerada precursora da Copa Libertadores da América e contava com o Emelec do Equador, Litoral da Bolívia, Deportivo Municipal do Peru e os campeões nacionais Colo-Colo, Nacional do Uruguai e o poderoso River Plate de Alfredo Di Stéfano. Em 51, o clube participou da Copa Rio e foi eliminado nas semifinais para o Palmeiras, futuro campeão daquela edição. Nessa década, o Vasco da Gama conquistou mais 2 campeonatos cariocas e um torneio Rio-São Paulo. Nesse período, a equipe de São Januário ainda venceu a primeira edição do torneio de Paris, derrotando o poderoso Real Madrid na grande final. A década de 60 foi marcada por uma profunda crise política. Dentro de campo, a conquista mais expressiva do clube foi o torneio Rio-São Paulo de 66. Depois de um jejum de 12 anos, o clube voltava a ser campeão estadual. A partir dessa conquista, o clube começava a se reestruturar. Em 71, surgiu o atacante Roberto Dinamite, maior ídolo e artilheiro da história do clube, com incríveis 708 gols. Após boas campanhas, em 74 o clube conquista o seu primeiro campeonato brasileiro. O título veio na vitória de 2-1 sobre o Cruzeiro. Além de Dinamite, artilheiro da competição com 16 gols, podemos destacar também o goleiro argentino Edgardo Andrada e o ponta Jorginho Carvoeiro, autor do gol do título. Na temporada seguinte, o clube participa pela primeira vez em sua história da Copa Libertadores da América, mas o Gigante da Colina não foi bem, ficando na fase de grupos, que contava com o Cruzeiro, Atlético Nacional e o Deportivo Cali. Em 77, mais um estadual, com destaque para o goleiro Mazzaropi.
Após ser vice-brasileiro em 79, em 80, o clube voltava a disputar a Copa Libertadores da América, e novamente o clube não conseguiu avançar da fase de grupos. No ano de 1983, Antônio Soares Calçada assume a presidência do Vasco, cargo no qual ele ocuparia por 18 anos. Calçada é considerado o presidente mais vitorioso da história do clube. Durante essa década, surgem nomes importantes da história vascaína, como o goleiro Acácio, os meias Mazinho e Giovani e o atacante Romário. Depois de ser vice em 84, em 89 o clube volta a ser campeão brasileiro. O adversário na final foi o São Paulo, e aquela equipe ficou conhecida como Sele Vasco, com destaque para o atacante Bebeto. Nessa década, o clube ainda conquistou 3 campeonatos cariocas e foi tricampeão do troféu Ramon de Carranza. Na Libertadores de 90, a equipe fez uma boa campanha, sendo eliminada nas quartas de finais para o Atlético Nacional. Essa década ficaria marcado como os anos dourados do clube, e também foi responsável pelo aparecimento de novos ídolos, como o goleiro Carlos Germano, o lateral Felipe, os meias Pedrinho e Juninho Pernambucano e o atacante Edmundo. Em 92, o Vasco conquista o Campeonato Carioca, feito esse que se repetiria nas 2 temporadas seguintes, conquistando dessa forma o seu primeiro tricampeonato estadual. Um dos principais nomes foi o atacante Valdir Bigode, artilheiro da edição de 93 com 19 gols. Neste mesmo ano, o Vasco ainda conquistou o torneio João Avelange. Depois de fazer algumas campanhas irregulares, em 97, sob o comando de Antônio Lopes, o Gigante da Colina volta a conquistar o Campeonato Brasileiro. O título foi decidido contra o Palmeiras, e o atacante Edmundo foi o artilheiro da competição, com 29 gols. Em 98 foi comemorado o centenário do clube. Fora de campo, a comemoração foi tema do Carnaval da Unidos da Tijuca, que compôs um samba-enredo que até hoje é cantado pela torcida vascaína. Dentro de campo, a equipe conquistou a sua maior glória, o título da Copa Libertadores da América. Depois de se classificar em segundo lugar no seu grupo, o Vasco teve que passar pelo Cruzeiro nas oitavas, Grêmio nas quartas, River Plate na semi e por fim o Barcelona de Guayaquil na grande final. Além dos nomes citados anteriormente, a dupla de ataque formada por Luizão e Donizete foram fundamentais para a conquista do título. Ainda referente a essa temporada, o clube foi campeão carioca e vice na Copa Interamericana, sendo derrotado pelo DC United dos Estados Unidos. No Mundial Interclube, a equipe foi derrotada pelo Real Madrid. Em 99, o Vasco supera o Santos e conquista o seu terceiro Rio-São Paulo. No ano seguinte, após fazer uma boa campanha, o clube conquista a Copa João Avelange, o seu 4º campeonato brasileiro. O título foi decidido contra o São Caetano, e os principais nomes foram os meias Juninho Pernambucano, Juninho Paulista e o atacante Romário, bola de ouro da competição. Nesse mesmo ano, o Vasco também conquistou a Copa Mercosul, superando o Palmeiras na final. E novamente Romário foi um dos principais destaques da equipe. O clube também foi vice do Campeonato Mundial de Clubes da FIFA. Em 2001, Eurico Miranda assume a presidência do clube. Coincidência ou não, os anos seguintes foram marcados por profundas crises e muitos altos e baixos. Na temporada de 2003, o clube volta a conquistar o Campeonato Carioca, e no dia 20 de maio de 2007, contra o Sport, o atacante Romário marca o seu 10º gol. No Brasileiro do ano seguinte, depois de fazer uma péssima campanha, o clube foi rebaixado pela primeira vez em sua história. Na Série B de 2009, o clube não teve dificuldades e acabou sendo campeão, garantindo seu retorno à elite do futebol brasileiro. O atacante Elton foi um dos artilheiros da competição, com 17 gols. Em 2011, sob o comando do técnico Ricardo Gomes, o clube conquista pela primeira vez em sua história o título da Copa do Brasil. A decisão foi contra o Coritiba. No Brasileiro daquele ano, o clube foi vice-campeão. A temporada de 2012 marcou o retorno do clube à Copa Libertadores da América. O clube até fez uma boa campanha, sendo eliminado nas quartas de finais para o Corinthians, que seria o futuro campeão daquela edição. Após boas campanhas nos anos anteriores, em 2013 o clube foi novamente rebaixado no Campeonato Brasileiro. Na Série B, o clube ficou em terceiro lugar, garantindo seu retorno para a primeira divisão. Na temporada de 2015, o clube conquista o Campeonato Carioca, após um jejum de 12 anos sem vencer a competição. O atacante Gilberto foi um dos principais nomes da equipe vascaína, mas infelizmente no Brasileiro veio seu terceiro rebaixamento, conseguindo novamente o acesso no ano seguinte. Na temporada de 2006 veio o bicampeonato estadual, dessa vez de forma invicta. O Meia Nenê ainda foi eleito o melhor jogador do campeonato. No Brasileiro de 2020, a equipe chegou a liderar o campeonato na 4ª rodada, mas porém acabou sendo rebaixado pela 4ª vez em sua história.